Shalom, shalom, graça e paz. Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua casa, que haja paz, prosperidade. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Eu quero estar conversando com você sobre algo que está acontecendo agora. Não sei se é aí onde você vai estar vendo, mas aqui no Brasil. Aqui em Mogi das Cruzes tá bem frio, apesar de ter sol, né? Eu não posso reclamar que saiu um solzinho, mas está bem frio. O Brasil esfriou bastante. Estamos passando aqui um veranico. Aliás, veranico não, um invernico, né? Estamos no outono, mas já deu aí as caras do inverno. E isso me fez pensar em algumas coisas, inclusive naquele texto do Senhor que fala que não quero seja quente ou frio, morno te vomitarei. E nós temos conversado aqui, né, sobre fortalecimento da fé, nós temos conversado aqui sobre entendimento da palavra. E aí eu comecei a meditar e vi que nós temos aí algumas situações que lamentavelmente estão mal compreendidas, né, na parte do campo cristão evangélico, com relação a uma coisa que é clara até na Bíblia, mas que as pessoas, devido a tanta militância, a tanta, eh, como vou dizer assim, tanta luta por direitos, e eu não sou contrário à luta por direitos, nem tampouco pela igualdade de direitos. É lógico que nenhuma classe, nenhum tipo de raça, crença, né, ideologia pode sobrepor a outra, né? Nós devemos sim, de repente, saber respeitar e conviver com as diferenças por classe, por cor, por raça, por ideologia, filosofia. Nós devemos aprender, precisamos compreender que temos direitos de escolha e de crer nisso ou naquilo. Porém, quem crê na palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, quem se diz cristão, quem se diz evangélico, porque cristão é aquele que acredita em Cristo, evangélico é aquele que acredita nos evangelhos, né? Que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E crente, no nosso modo de pensar, é aquele que crer. Então é necessário nós que nos denominamos crentes, nós que nos denominamos cristãos evangélicos, vivamos segundo o evangelho de Cristo de Jesus. E Jesus ele nos ensinou que nenhuma palavra, nenhum tio, nada pode ser retirado e nem acrescentado na sua Bíblia, nas suas palavras. E ele disse também que ele veio a este mundo, né, não para mudar o que estava escrito, mas para cumprir. E se ele veio para cumprir, então ele tinha que fazer tudo aquilo que estava programado e que continha naquelas leis, naquelas orientações e nas como direi, nas profecias, né, dos profetas que até então nós conhecíamos que eram os profetas de Deus. Então, se eu creio em Cristo, eu tenho que crer em tudo que está descrito antes, porque ele veio e, segundo ele mesmo, aquilo não passou, aquilo continua valendo. Porém, precisamos saber diferenciar o que ele falou, o que ele fez e o que está valendo. E para quem? Porque muitas vezes nós estamos querendo cobrar algumas situações que não cabem a nós. Porque o Senhor ele separou um povo que é um povo que tem uma missão, uma responsabilidade
e cabe a esse povo cumprir certas regras que não cabe a outros povos, porque também a esse povo que tem essa obrigação de seguir algumas regras, também tem alguns benefícios, algumas situações que o Senhor, o nosso Deus, ele faz por eles. E é uma coisa maravilhosa se nós analisarmos a situação que já passaram e que estão passando e ainda vai acontecer com eles. Eu estou falando do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita, do povo de Deus. Aqueles que foram chamados, separados para conduzir, né? Para levar, para guardar e para divulgar a palavra de Deus, os mandamentos dele. Então existem regras, leis que são inerentes somente a eles. Existem regras e leis que são inerentes a todos nós. E existe uma promessa que é para todos, independentes de credos, de filosofias, ideologias, mas não é independente do comportamento. Entre elas existem diversas leis e uma que nós precisamos conversar agora, que eu chamo a sua atenção, peço para você meditar comigo, aprender não comigo, mas com a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala da questão da homossexualidade, homossexualismo, a vida homossexual, os conceitos de que homem e mulher são iguais, têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres, têm a mesma condição, ou que o que eu me intitulo, eu sou. Veja, isso não é uma questão religiosa. A questão religiosa, ela passa única e exclusivamente por dois aspectos, ou dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea. As demais discussões, os demais, aí já são uma questão que, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é para nosso relacionamento pessoal, mas não, é o nosso relacionamento com Ele e para a vida eterna. Aquele que busca a salvação, a vida eterna com esse Deus, deve obedecer. Aquele que não busca, não concorda ou não acredita, sem problema. Você tem todo o direito de agir, de se comportar, de escolher o que você quiser. Porém, da mesma forma, eu tenho o meu direito, o meu dever de agir segundo a minha palavra, segundo a palavra de Deus, e por ela eu vou ser cobrado. E acredito que também, ao final das nossas vidas, a minha, da sua, de todas as pessoas, nosso Senhor vai fazer o julgamento e vai julgar a todos. No meu conceito, no meu modo de ver, no meu modo de entender a palavra de Deus, nós não seremos julgados e teremos a mesma pena. No meu modo de entender, se nós obedecemos ao Senhor, nós seremos levados ao paraíso, levados a viver com Ele. E aqueles que não obedecem, aqueles que não acreditaram, aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus, não estarão com Ele. Terão todo o afastamento de Deus, né? Que é a segunda morte. Então eu quero aqui chamar a sua atenção para analisarmos o seguinte: a partir da palavra que está ali em Levítico 18, 22, que existe uma proibição direta, né? Que o homem não se deite com outro homem. Nós temos ali em Levítico 20, 13 também essa reafirmação. E depois nós vamos lá para Deuteronômio 23, 17 e 18, que também deixa claro essa afirmação do comportamento, né, homossexual. Então, pela palavra de Deus no Velho Testamento, nós temos diversas citações que nós podemos aqui estar lembrando. Também no Novo Testamento existe a reafirmação disso, que está lá em Romanos 1, 26 e 27, e também em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Mas
O que está dizendo nesses textos? Esses textos deixam claro que tanto o homossexual ativo, passivo, homossexual homem, o homossexual mulher, segundo a palavra de Deus, eles não herdarão o reino de Deus. Não estou dizendo que eles devem ser maltratados, eles devem ser excluídos do nosso convívio. Pelo contrário, nós precisamos sim conviver e tratar todos bem, independentes da ideologia, filosofia, da opção, mas devemos sim deixar claro que pela nossa visão, pelo nosso conhecimento, pela nossa crença, através da palavra de Deus, isso é pecado. E isso não levará à vida eterna com Deus. A escolha é de cada um. A escolha é opcional. Assim como, de repente, o futuro, ou seja, o pagamento com relação a cada pecado de cada um de nós, depende de Deus. Não depende de mim nem de você. O que nós devemos fazer é, sim, levar a palavra, levar o entendimento. E para isso é necessário estarmos esclarecendo. E eu quero te chamar a atenção também, que tem lá em Apocalipse, capítulo 11, no verso 8, né, que deixa claro isso. Tem também Apocalipse 21, no versículo 8, que também deixa muito claro, assim como em Apocalipse 22, 15. Te dei vários subsídios para que você possa buscar. Te dei vários subsídios dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, para que haja compreensão desse tema realmente polêmico, mas muito claro dentro da palavra de Deus. Então eu convido você que tem, de repente, relacionamento, até mesmo dentro da tua casa, dentro da tua família, a expor isso, a mostrar. Porém, sempre de forma respeitosa, de forma que seja do interesse da pessoa. Se a pessoa não se interessar, não devemos jamais impor goela abaixo. E outra coisa, sempre de forma respeitosa, aceitando a escolha da pessoa, a escolha individual de cada um. Cada um pode escolher. Nós escolhemos um certo comportamento de acordo com a nossa crença, com a nossa religião e não religiosidade, mas dentro daquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus e os conceitos de Deus. Então, eu peço a Deus para que você seja usado como arauto, como aquele que vai levar a palavra, levar o ensinamento, levar a orientação de Deus para a sua casa, para a sua família, para aqueles do seu convívio. E que o Senhor possa fazer o trabalho dele, porque o convencimento não é nosso, o convencimento é do Espírito Santo de Deus. Nosso papel é alertar, é mostrar e amar, cuidar de cada pessoa, de cada alma. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Perdão um pouquinho pela minha voz, perdão um pouquinho, eu estou um pouco constipado devido a um resfriado, uma rinite, algo similar, né? Ou os dois juntos, mas que a gente não pode parar e a palavra do Senhor tem que ser levada. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até uma próxima.